na minha loucura. Meu Deus, Paulo era louco. Porque loucura para mim, irmão, ficava louco, é quem come pedra, rasga dinheiro. Se o cara não comer pedra e rasgar dinheiro, ele não é louco, não. Ele está dando um ano de doido, né? Então, Jesus não sabia que o crente tem que ser doido mesmo para entrar no céu. E tem que ser doido. Vocês vão ver uma coisa interessante. Não é louco de rasgar dinheiro nem comer pedra, não. Mas vamos dizer que loucura é essa aqui que Paulo estava se referindo. Aleluia. É sair justamente do racional, algumas vezes, na nossa caminhada espiritual. É sair da lógica da nossa vida espiritual e começar a agir naquilo que Deus pode fazer através do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para Deus operar, irmãos, não precisa de circunstância, não. Para Deus salvar, não precisa de muita gente, não. Para Deus curar, não precisa de muita coisa, não. Basta somente uma coisa: Ele querer. Porque na hora que Ele quiser, ninguém pode impedir de fazer aquilo que Ele quer fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, observe o que Paulo falou: eu queria, irmãos de Coríntios, que vocês me suportassem pelo menos um pouco na minha loucura. Me suporte, por favor. Ai, que loucura é essa? Lá no versículo 16: outra vez vos digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei como insensato, para que também me glorie um pouco. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, Paulo diz: olha, vocês podem até me chamar de louco, e eu sou realmente, em outras palavras, mas uma coisa que eu não sou é insensato. Uma coisa que eu não sou é um crente, digamos assim, que não tem sabedoria, que não tem entendimento, que não conhece os mistérios de Deus. Vocês podem até me ter como louco, e verdadeiramente, irmãos, o crente é um pouco louco, se você observar. Se as pessoas vierem que não conhecem Jesus, um culto como esse, se de repente olhar para o lado e ver um camarada, como eles dizem, né? Rapaz, eu estava naquele culto e os crentes começaram a falar para mim que eu não entendia nada. Um falava uma coisa, outro falava outra, e Paulo mesmo falou. E quando eu falo em línguas estranhas e entra uma pessoa que não é crente, vão dizer: está todo mundo doido naquela conversa. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que não é loucura. É verdade, meu Deus. Glória. Nós sabemos que quando nós falamos em línguas, nós falamos em mistério com o Senhor e nós somos edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então diz: olha, meus amados, vocês podem até não entender a minha loucura, mas eu não sou abestado, não. Eu não sou nenhum débil mental, não. Eu não sou nenhum tudo douto, não. Eu entendo perfeitamente a vida que eu vivo em Cristo Jesus agora. Eu entendo perfeitamente o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu entendo perfeitamente o que Deus é capaz de fazer através da minha vida. Agora vamos observar uma coisa interessante, irmãos. Quem era Paulo, Saulo de Tarso? Era um homem inteligente, era um homem culto, era um homem que tinha uma certa regalia no meio da sociedade, era um homem que não vivia com a plebe, digamos assim, era um homem que foi criado na melhor faculdade da época, teologia. Aí de repente, irmãos, ele se achou tão autoritário, tão cheio de si, tão cheio do ego, que começou a perseguir os crentes, que começou a concordar com a morte dos crentes, entrava nas casas, arrancava os crentes, onde tinha crente, ele concordava se alguém apedrejasse, se alguém matasse. Esse era Saulo de Tarso. E ele fez até a autoridade do governador para ir na outra cidade de Damasco, para onde encontrasse qualquer crente, ele viesse matar crente e prender crente. Isso é o que acontece com o interessante na sua vida, irmãos. A Bíblia diz que ele vai no mesmo caminho, na sua montaria, e de repente aquela luz muito forte vem sobre a sua vida, ele cai da sua montaria, ele fica cego, abre os olhos, não enxerga ninguém, e aquela voz forte diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado seja Deus. Aí no instante o homem mudou de figura e disse: Senhor, Senhor. Olha aí, ele nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas no dia que ele teve este contato com o Senhor, a primeira coisa que ele entendeu, que ele, Paulo, mesmo na sua autoridade terrena, ele tinha um Senhor que estava sobre a sua vida, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Sem comer e sem beber, em jejum, na água e no pão. Alguém chega e diz: agora vai lá onde está aquele homem lá jejuando e orando, 3 dias sem comer e sem beber, e diz
gostaria que teria um instrumento, vai ser um instrumento das minhas mãos. Agora ele precisa saber também de uma coisa: o quanto deve sofrer por amor a este evangelho, por amor a esta palavra, por amor a esta verdade. Então o primeiro sinal na vida de Paulo foi que ele iria sofrer por amor a este evangelho. Aí você vem agora no versículo 16 e você vai ver: vocês podem até achar que eu sou louco, mas eu não sou insensato. Agora eu quero que vocês entendam a minha loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24, irmãos, vamos começar a entender aquela loucura de Paulo agora. Que loucura é essa? Diz assim a palavra de Deus: 5 vezes recebi de Deus uma quarentena de ações menos uma. Alguém aqui já apanhou por amor ao evangelho? Alguém aqui já levou pelo menos um ovar na cabeça por amor ao evangelho? Alguém aqui já levou uma chicotada? Talvez, mas Paulo levou 5 vezes, irmãos, dos judeus, uma quarentena de ações. Aleluia, glória a 5 Deus. vezes Paulo toma um chicote, uma quarentena de ações. E quem batia em Paulo, irmãos, não era um menino daquele 14 anos, não, era homem, irmão, homem que batia com força, pois ele passou por essa experiência 5 vezes. E tem mais? Tem sim, observa aí, versículo 25: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além de tudo isso, coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha aqui, irmãos, e você sabe o que ele fala, irmãos? Ele passou por tudo isso na sua vida, mas, irmãos, uma coisa que Paulo sabia fazer perfeitamente bem era, no meio de tudo isso, ainda louvar, exaltar, bendizer, adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 14, irmão, diz que quando Paulo chegou em Listra, tinha um homem aleijado não sei quanto tempo, nunca andou na sua vida. E quando Paulo começou a pregar, aquele homem olhou para Paulo assim, ouvindo o evangelho, e Paulo olhou para aquele homem e viu que aquele homem tinha fé de ser curado. Ele disse: olha, te levanta, homem, te levanta, você é curado. Aquele homem começou a andar. Foi um ribuliço na cidade, meus amados irmãos. Todo mundo queria endeusar Paulo. Paulo evitou de fazer isso. E quando chegaram alguns judeus e por inveja, suscitou uma contenda por inveja a Paulo. Disse: olha, esse homem aí, vamos matar, vamos apedrejar. Meus amados, pegaram Paulo, tiraram dele, jogaram lá para fora da cidade, começaram a lançar pedra em Paulo, apedrejaram a Paulo, que Paulo caiu no chão. E os irmãos chegando começaram a olhar para Paulo, e Paulo lá todo ensanguentado, irmãos, deitado no chão, de olhos fechados, disseram: pronto, esse aqui já morreu, esse aqui não tem mais jeito. E quando todo mundo saiu, Paulo abre os olhos, olha para um lado, olha para o outro, se assenta e diz: cadê o povo? Eu vou voltar para a cidade e eu vou continuar a pregar a este evangelho. É doido, não é todo? Louvado seja Deus. Meu Deus. Olha a loucura de Paulo. Glória a Deus. Se apedrejado, tido como morto. E a primeira intenção dele é se levantar. Vamos voltar lá para a cidade de novo, porque não terminamos o sermão. Louvado seja Deus. Me suporte na minha loucura, mas eu sou louco, é por Jesus. É como se Paulo dissesse: eu sou louco, mas não sou insensato. E que insensatez seria essa? Se ele deixasse a Jesus por causa de uma pedrada, se ele deixasse a Jesus por causa da fome, se ele deixasse a Jesus ou negasse a Jesus por causa do frio, se ele negasse a Jesus por causa da privacidade, se ele deixasse a Jesus por qualquer modalidade, eu sou louco, mas não sou insensato. Louvado seja Deus. Meus amados, olha quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós chegamos num culto, irmãos, só por causa de uma tribulaçãozinha. Eu acho que não dá nem a sua tribulação que você esteja passando, pelo menos dá para mentir com essa que eu acabei de aqui, mas não, irmãos. Dá não. Eu acho que não dá não. Pedrada, chibocada, 5 vezes, 40 vezes, ser lançado numa cadeia sem ter feito nada, como a Bíblia diz lá em Atos, ele e Silas, com as costas totalmente ensanguentadas,
adoração, a exaltação, o louvor. Por quê? Porque Ele é tudo na minha vida. Louvado seja Deus. Nós somos loucos, mas nós somos essenciais. Aleluia. E eles começaram a louvar Deus, irmãos. Começaram a louvar, a fazer um culto naquela madrugada. E o que é que acontece? Então, os irmãos conhecem essa história perfeitamente melhor do que eu. A Bíblia diz, irmãos, que os alicerces do templo começam a se balançar de tal forma que todos os cadeados são quebrados, que todas as cadeias são abertas e todos os presos saem e ficam observando, mas ninguém fugiu. Sabe por quê? Porque estavam dois doidos adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque irmãos, o crente não é doido, ele é si mesmo, está com as portas doendo, está todo quebrado, moído, mas o Espírito Santo diz: louva o meu nome, louva o meu nome, louva o meu nome, louvado seja Deus. Isso importa na minha loucura. Os irmãos da igreja não precisam desses doidos ainda no nosso meio. A igreja dos últimos dias não precisa deste doido no meio da congregação, porque o povo hoje está muito educado. Verdade. O povo hoje está muito cheio de etiqueta. Se o irmão da glória já olha se atravessar, para que tudo isso? Desse jeito Para é que Deus. tudo isso? Mas o irmãozinho está ali, rapaz. Talvez não tenha nem jantado ainda. Talvez ele esteja até pensando que amanhã não tem café da manhã. Mas está só o Senhor de louvo. Tu tem me sustentado. Louvado seja Deus. Porque somente os loucos louvam a Deus. Porque somente os loucos adoram a Deus na dificuldade. Porque somente os loucos não deixam nenhuma luta deter a sua caminhada. Porque somente os loucos sabem, entendem e compreendem que se ele está vivo é porque Deus assim o tem deixado. Paulo disse: eu não tenho que me gloriar. Eu não vou me gloriar nos demônios que eu expulsei, não. Eu não vou me gloriar nas enfermidades que eu repreendo em nome do Senhor, não. Mas você sabe o que é que eu me glorio, meu filho? O que é? Nas minhas fraquezas. Isso aí é tudo mesmo. Isso aí é tudo. Como é que o cara vai se gloriar nas fraquezas? É, porque foi Jesus que me ensinou isso. O mistério, aleluia, glória a Deus. Como é que você está, irmão? Oi, estou aqui. Só Jesus sabe. O que foi, irmão? Irmão, está faltando isso. Está faltando isso. Hoje de manhã eu acordei. Oh, Jesus, até para lá foi difícil hoje, Jesus. Mas eu vou para a tua casa assim mesmo. Obrigada, Senhor. Mas eu vou te adorar na beleza da tua santidade. E quando o irmão chega, irmão, como é que você está? Está tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus, eu creio. A situação dele, a filha está doente, a mulher não é crente, só fica espanejando ele vem com tudo sozinho, a mulher fica em casa, o filho não quer saber nada de Jesus, e quando você pergunta para ele como é que está, ainda vai dizer que está tudo bem, tá, sabe por quê? Porque Deus é quem dá a última resposta, louvado seja Deus. Pai, eu acredito. O louco é assim, irmãos, o louco anda por fé e não por vista. Aleluia. É como aquela mulher. Como é que está seu marido? Está bem? Como é que estão as coisas? Está bem? Como é que está teu filho? Esse aqui está bem mesmo. Oh, aleluia. É louco? É loucura ou não é loucura? É, meu amado irmão. Porque a vida do crente ele é assim. Quando você pensa que está lá embaixo, você está lá em cima. Quando você pensa que não pode, aí de repente você atravessa o mar vermelho. Quando você pensa que não dá, aí Deus abre uma porta na sua frente. Quando você pensa que não está te ouvindo, a bênção chega na tua mão. Irmãos, isso é o nosso Deus. Glória, glória, glória. E Paulo entendeu isso. Ele não era crente somente porque ele estava fervoroso, não. Paulo era crente não somente porque ele falava línguas, não. Santo, aleluia. Glória a Deus. Paulo disse: olha, eu já aprendi. Eu aprendi uma coisa na minha vida, a me conformar com o que eu tenho. Glória. O Senhor me ensinou isso. Eu sei ter fartura e sei também viver em escassez. Eu sei ter abundância e também não ter nada para comer. Mas eu tenho uma coisa para você: eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. É quando Paulo de repente estava passando dificuldade muito
esbofeteava ele. Ele orou a Deus 3 vezes. Senhor, não aguento mais. A glória. Aí o Senhor disse: Paulo, deixa esses friozinhos aí na tua carne dele. Deixa ele aí para que tu venha se desfiar por aquilo que eu estou fazendo na tua vida e vou fazer ainda. Deixa aí, Paulo. Porque o meu poder na tua vida vai cada dia se aperfeiçoando na tua fraqueza mesmo. E assim que o Espírito de Deus, irmãos, age na nossa vida. Quando você às vezes se ajoelha, não tem o que dizer, não tem o que falar, aí você começa a se lembrar daquilo que Deus fez na tua vida, dos momentos maravilhosos que você teve com o Senhor, das bênçãos que Deus já te deu, dos livramentos que Deus já te deu. Aí de repente, irmãos, começa a encher com uma panela de pressão. Aí você começa a glorificar o nome do Senhor, você começa a exaltar o nome do Senhor. De repente, irmãos, a lágrima corre no teu rosto, e quando você chegou fraco, você sai forte na presença de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É isso, irmãos, que Paulo queria ensinar a igreja. Nós temos que ser loucos para agradar ao Senhor. Nós temos que realmente ser loucos para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu disse no início sobre a questão do culto. O culto quem faz somos nós. Não temos nada que lhe ver ao Senhor fisicamente, mas nós temos que Ele está no nosso meio. E quando você faz como aquela mulher e pela fé toca no manto de Jesus, você sente na sua vida o poder de Deus. O que é isso, irmãos? É loucura, é andar por fé. Então sabe, irmãos, da circunstância, não se deixe levar pelas circunstâncias, ainda que esteja faltando aquilo que mais você deseja na sua vida, mas creia que o Deus que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Versículo 29, Paulo diz, depois de tudo isso que ele passou, ele fala: quem é que enfraquece? Que eu também não enfraqueço. Olha aí, irmão, se Paulo disse isso, se Paulo falou isso, imagine eu, irmãos. Verdade. Quem sou eu para dizer que um dia não vai desanimar? Quem sou eu para um dia não amanhecer, às vezes até sem vontade de ler a Bíblia? Sim, acontece, sim. Glória a Deus. Que às vezes ajoelhando dentro disso na presença do Senhor, acontece por causa das lutas, dos problemas, daquilo que a gente deseja que acontecesse, não acontece. As incompreensões do povo. Aqui Paulo estava enfrentando a dificuldade com a igreja de Coríntios, não estava respeitando o apostolado de Paulo. Chegaram a ponto de dizer: realmente as cartas dele são boas, mas a gente olha aqui para ele, como que nem aparece. Olha aí, Mistério, meu Deus. olha aí, olha para ele aqui, esse aqui é Paulo. Desconsidera até Paulo, na igreja de Coríntios. Por isso que Paulo falou: realmente já me aparece, talvez não terá para vocês. Agora, se vocês souberem o que é que Deus vai através da minha vida. Aleluia. Mas ele diz: quem é que me enfraquece, que eu também não enfraqueço? Todos nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas imperfeições, os nossos momentos de vício, os nossos momentos de solidão. Paulo diz: quem que não se enfraquece, que eu também não enfraqueço? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Mas ele fala: mas eu quero me gloriar. Eu vou me gloriar, mas no que diz respeito à minha fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei antes, porque o Senhor me ensinou isso. Quando eu penso que eu estou fraco, É que eu estou forte, oh glória a Deus. Verdade, Senhor. Grande Deus, aleluia. Poderoso. aí é que eu sou forte. Irmãos, o Senhor Jesus é aquele que nos deixa andar um pouquinho assim, ficar só observando. Ele fica só observando. Mas na hora que você quer vacilar, ele vai lá e corre e te levando de novo. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui, anda por aqui. Louvado seja Deus. Você sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a ter as pernas firmes deste caminho. Ele quer que a gente cresça espiritualmente. Aleluia. Porque quando o crente deixa de ser criança, irmãos, e ele começa a se tornar adulto, é como Paulo falou: quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, ou seja, era cheio de birra, cheio
qualquer coisa baixava na cabeça, qualquer coisa, não vou entregar, não quero mais fazer não vou mais cantar não, porque quando eu cantei, a irmã deu um sorriso acular, não vou mais pregar não, porque quando eu subi, a irmã olhou de cabeça para cabeça, não, irmão, quando o crente é adulto, um vira a cara, o outro fica com raiva, o outro tem inveja, mas ele abre a sua boca e exalta o nome do Senhor. Deus, faz tremendo, Senhor, faz poderoso. Ele sabe quem ele é agora, o King, nós dizemos o King Cristo. Glória. Ele pode ser louco, mas ele não é insensato. Louvado seja Deus. É verdade mesmo. E a Bíblia diz, irmãos, que o caminho que o Senhor preparou é um caminho santo. Que nesse caminho o ímpio não anda. Que nesse caminho os pecadores não andam. Que nesse caminho os hipócritas não andam. Que nesse caminho os fariseus não andam. Mas diz o Senhor, mas nem os loucos erraram neste caminho. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados, eu tenho com isso. Não seja hipócrita, não seja fingido, não seja falso, seja doido, mas não seja aquilo que o mundo quer que você seja. Louvado seja Deus. Então, se você já foi chamado de doido, você é doido. Está ficando é doido. Só quer estar na igreja agora. Está ficando é doido. Ah, doido sou doido, mas não sou insensato. Louvado seja Deus. E eu creio que nesta noite o Senhor também já tem algo especial para este doido aqui. Amém, irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Assim dá para a gente falar, glória a Deus, né? Deus falou, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Tem que vir mais vezes aqui, né? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida da nossa amada Deus, palavra maravilhosa. Louco, mas não insensatos, né? Vamos sair aqui mais enriquecidos, irmãos. Cheio dessa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Esse alimento maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir aqui a irmã Estela louvando o Senhor. Amém? Vamos louvando o Senhor.